que hoje ela alternou comigo, não aguento mais ligar para o delegado, Tiago Cordeiro, ela foi lá. Falei, não aguento mais. Vai lá você, Lívia. Ele não aguenta mais conversar comigo também. Conta para mim o que aconteceu hoje, Olivia, aí no inquérito. Este é o inquérito, não daquele delegado que a gente conversou aqui a semana passada, no fim de papo, do César Saad. Esse é o inquérito do Tiago Cordeiro, que também já esteve com a gente aqui, o inquérito Corinthians vai de bet. Obrigada, Lívia. Oi, Marília, boa noite, RMP, boa noite, Arnaldo. Bom, é mais um dia aqui, né, na delegacia, já tá virando rotina também pra gente que cobre o Corinthians, acompanhar as páginas policiais. E hoje a gente teve o depoimento do Rui Fernando, advogado que trabalhou, né, e prestou diversos serviços para o Corinthians já nos últimos anos, inclusive durante a gestão do Andrés, passou por Duílio, presta serviços já há algum tempo para o Corinthians e esteve no começo dessa gestão também trabalhando junto com o Ium, que estava, né, até então diretor jurídico do Corinthians, que participou de toda a questão do compliance, elaboração de contrato com a Vai de Bet. E aí a gente entra num ponto interessante, Marília, que até acho que conversando sobre esses pormenores, né, que mostram indícios de que não tinha algo muito bem feito, no dia 28 de dezembro, quando a primeira pré-minuta, digamos assim, desse contrato foi elaborada, apenas as informações da PixBet, que é, né, o CNPJ da razão social Vai de Bet, estava nesse esqueleto de contrato. Aí, no dia 2 de janeiro, o I1 solicita para o Rui Fernando, né, que ele elabore ali uma minuta um pouco mais elaborada, né, coloque ali mais informações, e aí aparecem as informações de Vai de Bet, dos responsáveis pela empresa, então, no caso, o André da Rocha Neto, e também a Aisla, né, as testemunhas ali, e um intermediário que seria depois falado, seria depois, acho que avisado quem que seria esse intermediário, então essas informações ficariam em branco nessa minuta. E aí, no dia 3 de janeiro de 2024, o Rui Fernando recebe o nome do Alex Cassundé para constar como intermediário. Essas informações a gente conseguiu com fontes aqui da polícia, conversamos, né, batemos um papo também com outras pessoas que estão envolvidas nessa investigação, né, nessa colheita aí das oitivas. E uma coisa interessante que também deixa as autoridades um pouco, acho que, desconfiadas sobre esse modus operandi, é que normalmente, dentro desses processos jurídicos, a gente tem ali, né, coisas já pré-estabelecidas. Então, o surgimento de um intermediário após a elaboração de um contrato é algo um pouco incomum que chama atenção, e por isso que a gente está trazendo essa informação aqui. Basicamente, ela reforça o depoimento do Alex Cassundé, né, há algum tempo, há mais ou menos 2 meses que a gente esteve por aqui, ou menos de 2 meses, onde ele fala que, na verdade, ele não intermediou, ele só foi convidado a participar dessa intermediação, a ser colocado nesse contrato. Então, a gente tem aí um ponto interessante dessa oitiva de hoje, que esclarece uma ponta solta, digamos assim, para a polícia, e agora, com certeza, o cerco vai se fechando um pouco mais em relação a essa elaboração de contrato, né? Porque ele passou por um compliance, teve toda aí uma investigação por trás, mas ainda assim as brechas estão aparecendo. Lívia, eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que você esteve com o delegado Tiago hoje. A gente tem a oitiva, a gente falou aqui também há algumas semanas, de ter sido intimado, enfim, o senhor José da Rocha, José André da Rocha, que é o dono, né, da Vai de Bet, ou considerado o dono da Vai de Bet, é uma confusão em saber quem é o dono desse NPJ, para intimar, e o representante legal havia dito para o delegado Tiago que seria melhor fazer isso à distância e eles fariam virtual. Esse depoimento tinha sido marcado para a semana que vem. Mas o senhor José André da Rocha está foragido desde ontem, depois de deflagrada a operação da Polícia Civil de Pernambuco num outro inquérito que investiga a participação de influencers em casos de lavagem de dinheiro. Não tem nada a ver com este caso, mas tem a ver com outras bets. Queria saber se já houve. Ontem a gente já teve a notícia que os inquéritos iam se comunicar no que eles têm de intersecção. Sim. Queria só saber se, com o fato dele estar foragido, quais são os próximos passos deste inquérito, o que a Polícia de São Paulo faz agora. Bom, existe, né, agora toda uma necessidade de oficiar
nesse inquérito que já está acontecendo em outra federação, né? Então, agora as duas investigações se conversam, já existe esse contato, e há também essa necessidade de entender os próximos passos, né? Quem que toma o primeiro passo agora, por qual operação? Mas, de qualquer forma, as duas vão ter que se conversar nas próximas semanas, não tem como, até porque é uma mega operação que, né, já apreendeu muito dinheiro, né, já bloqueou contas, inclusive também afetando mais uma vez o Corinthians, né, os cofres do Corinthians, e a gente vê que, de certa forma, esse caso da VaiDebet, ele passa a ser quase uma história secundária de todo um panorama muito maior, né, porque a gente tem todo o ambiente de bets, e aí também a forma como elas atuam dentro dos clubes. Por isso, a gente pode esperar sim que esse depoimento do Rocha Neto aconteça, também pela DPPC aqui, né, a Polícia Civil de São Paulo, mas eu acredito que antes disso, e pelo menos pelo que a gente tem ouvido das fontes da polícia, que primeiro ele responda nesse inquérito que já foi deflagrado lá no Pernambuco. Meninos, perguntas para a Lívia? Pois é, Lívia, tudo bem? Enquanto, né, para a gente até, quando a gente tem contato, você falou da rotina de quem cobre o Corinthians, né? A rotina de quem cobre o Corinthians, ela é complexa hoje em dia, né? Sobretudo quando o time não joga. Quando tem jogo, até pode ganhar, empatar, perder. Quando não joga, é mais complexo. Porque, paralelamente a isso, né, existe digamos, a investigação interna no Corinthians, o pedido de impeachment e tudo mais. Você, pelo que você sente da temperatura corintiana, as decisões políticas internas do clube, elas vão depender muito do que acontecer nesses próximos dias aí, na polícia. Isso vai ter o peso decisivo no eventual pedido de impeachment, no eventual desenrolar, no eventual enrolar do Augusto Melo ainda mais como presidente do Corinthians? Isso, com certeza. Nada até interessante você falar. Vai estar na minha gaveta de amanhã, né? Estou preparando uma aí com base na coletiva de mais cedo, né? Realizada pelo movimento Reconstrução SCCP, né? Que é um movimento que se diz apartidário. Hoje eles consideram uma coletiva para lançar os seus líderes, né? E mostrar a cara desse movimento, que é um movimento nada mais, nada menos do que anti-Augusto Melo, né? Então ele é um movimento que busca a destituição, né, o impeachment do presidente, e para isso eles contam muito com o que está acontecendo na investigação. Até porque quando a gente conversa com os conselheiros envolvidos nesse projeto, nesse grupo, né, até então apartidário, muitos saíram, né, de seus movimentos, das suas chapas políticas para poder integrar essa chapa anti-Augusto Melo. Eles dizem que no conselho eles têm certeza que esse movimento de pró-impeachment passa. Uma votação dos 300 conselheiros do Corinthians aprova. Agora, na Assembleia Geral dos Associados, que aí a gente já tem mais de 4.000 pessoas, 4.500 pessoas, aí depende muito da opinião pública, né? A gente está falando de associados, ou seja, está falando de uma massa, né, que frequenta o clube diariamente, que está envolvida ali nas atividades do clube e que elegeram o Augusto Melo nas urnas. É muito importante a gente falar sobre isso, né? Então, qualquer movimento que acontecer aqui, né, na polícia, nessa investigação da VaiDebet, com certeza vai refletir. Então, isso daí é um pensamento dos próprios conselheiros que se movimentam contrários, né, a essa gestão do Augusto. Lívia, obrigada. Toma lá o seu antiácido. Amanhã tem mais. Faça como eu, fique sócia da farmácia. Beleza, Marília, obrigada. Fechou, obrigada gente. a você. Uma boa noite. Olha, eu estou sofrendo bullying aqui. Pode falar, Renato. Não, eu ia te perguntar um negócio do esporte da sorte, que também tá envolvido na mesma investigação da VaiDebet. Qual é a posição do Corinthians em relação ao esporte da sorte? Então, ontem, né, Renato, a gente falou aqui sobre que até postei no meu blog, que a notícia logo cedo causou apreensão dentro do Corinthians na direção.
ao mesmo tempo que catapultou o sentimento da falta de cuidado que essa direção teria para fazer os seus contratos. Por quê? De manhã, logo cedo, quando sai a notícia, o movimento do novo diretor jurídico do Corinthians, seu doutor Leonardo Pantaleão, foi comunicar à direção do Corinthians e o presidente, dizendo que o Corinthians precisava saber o que estava acontecendo. O diretor jurídico ficou incomodado de ter recebido da Esportes da Sorte a mesma resposta que eu recebi, para saber o que tinha acontecido, que é um comunicado vazio à imprensa, que diz as coisas de sempre. Estamos acompanhando e vamos prestar os esclarecimentos devidos, ainda não tivemos acesso aos autos do processo. E a operação de ontem da Polícia Civil não foi sucedida de uma coletiva de imprensa para que a gente tivesse mais informações. No caso da Esportes da Sorte, foi apreensão de documentos e joias, não teve prisão de ninguém, diferente do caso da Vai de Bet, ou pedido de prisão. Só que tem uma frase no comunicado à imprensa da Esportes da Sorte que fez tanto a atual situação como a oposição se movimentarem. A oposição se incomoda com a frase que diz: desde 2023 estamos colaborando com o inquérito. A oposição falou assim: como é que o Corinthians, então, não sabia que a Esportes da Sorte estava respondendo ao inquérito? E como eu disse ontem aqui, o Corinthians se defende, o atual diretor jurídico e o presidente, dizendo que o contrato havia passado por compliance, que essa palavra que todo mundo gosta de falar, é igual marcação sob pressão, pressão alta, jogador de conta, agora é compliance. E que isso não havia aparecido. Por um lado, é verdade, porque esse inquérito corria sob sigilo. Então, num compliance feito pelas redes, pelos advogados, você não tem como saber se alguém está respondendo a um inquérito de forma sigilosa. Mas tem, né? Todo dia aqui eu conto novidade do inquérito. Não tem como saber, mas tem como saber. Então, o diretor jurídico do Corinthians recebeu ontem, no final da tarde, um comunicado do presidente do Conselho do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, pedindo esclarecimentos. Como é que o Corinthians... que o Corinthians tem a dizer sobre isso, que o Corinthians está sabendo, como é que o Corinthians vai se movimentar em relação a isso. Eu perguntei para o diretor jurídico, ele disse: para o presidente Tuma, do Conselho Deliberativo do Corinthians, eu vou responder, porque o inquirido fui eu, mas o Corinthians, institucionalmente, ordem do Augusto Melo, por enquanto não tomou posição nenhuma. Então, o Corinthians, não, além de ter recebido a nota oficial da Esportes da Sorte, obviamente que há conversas, que eles estão conversando, mas oficialmente, o que o diretor jurídico gostaria de fazer é notificar extrajudicialmente a Esportes da Sorte para prestar esclarecimentos. E o Augusto disse: não façam isso. Então, o Corinthians, institucionalmente, até às 19 horas desta quinta-feira, não fez esse movimento. O Pantaleão vai responder ao Tuma. Agora, esse movimento mostra o quê? Que mais uma pessoa que é considerada um dos alicerces ainda do Augusto Melo dentro do Corinthians e que foi eleito como oposição e que até agora não se coloca como oposição, pressionou a diretoria para dar uma explicação sobre o contrato, que mostra um derretimento de vários apoios muito próximos do presidente, que até outro dia só tinham vozes em off. Agora começam a aparecer as vozes em on. Como foi, por exemplo, na coletiva hoje, em que apareceram 3 pessoas para falar do movimento Reconstrução, o Cittadini, que é a oposição há muito tempo, né? A oposição à reconstrução e à renovação e transparência, foi até candidato contra o Duílio, então é um cara que era oposição. O Caetano Blandini, que apoiou o Augusto Melo e foi eleito em chapa que apoiou o Augusto Melo, e o Mário Gobi, sim, esse sim, que foi presidente da Renovação e Transparência, mas que saiu da situação, ficou na oposição nos mandatos do Roberto de Andrade e do Duílio e voltou no finalzinho do ano passado a apoiar a eleição do André Negão. Então, é um movimento que mostra que, como disse a Lívia, dentro do Conselho, o presidente já sabe que o apoio dele é muito volátil e a chance de o processo andar é muito grande. Eu estou sofrendo bullying aqui porque o Marinho Saldanha ele quer depositar um dinheiro para quitar o estádio do Corinthians. Ele mudou de time e desde segunda-feira, quando eu já tinha dado essa notícia aqui, ele falou: mas eu quero ajudar o Coringão, eu quero ajudar o Coringão. Marinho Saldanha, pega a caneta, o lápis, que eu vou te ensinar como que você vai ajudar o Coringão. É o seguinte, então, a Gaviões La Fiel, lá atrás, no meio dessa confusão, ainda uma das bases de apoio do Augusto Melo,
resolveu ela ligar para a Caixa e falar: e aí, nós, truta, vamos pagar o estádio, como faz? E aí, estabeleceram um contato que nenhum dirigente, desde 1910, quando o Corinthians estava esperando ganhar um estádio, demorou 100 anos para ganhar um estádio. Aí não teve nenhum dirigente que ligou lá na Caixa, no Banco do Brasil, no Imperador, para falar: e aí, truta, queremos pagar o estádio. A Gaviões fez isso. E aí estabeleceram uma ponte que, então vamos fazer uma linha, vai ser um depósito, vai ser, como é que vai ser? Aí chegaram a um denominador comum, que é abrir uma conta de fundo específico para quitação para abatimento da dívida do Corinthians com a Caixa. Essa é uma conta de via única, não há saque, e será feita por meio de Pix. Qualquer torcedor, e aí não é uma conta da Gaviões, é uma conta do estádio do Corinthians. Qualquer torcedor, o Marinho Saldanha, o Renato, o Arnaldo, minha mãe, corintianos conhecidos no planeta, vão poder depositar dinheiro, R$1, 5, 40 centavos, 40 milhões, o que quiser. O Arnaldo vai contribuir bastante para quitar esse estádio. A única para a abertura dessa conta, Renato, é que ela não passa pelo Corinthians. Então, hoje, um dos grandes alicerces do Augusto também quer uma conta em que dirigente não põe a mão. Então, nós, os trutos, Corinthians, vamos depositar dinheiro. Quando puder, não está aberta a conta, não caiam em golpe, né? Ainda não está aberta, haverá uma coletiva de imprensa para explicar, tintim por tintim, que dirigente nenhum vai colocar a mão no dinheiro. Vai dar certo? Não sei, mas é uma chance enorme do que se for com o dirigente colocando a mão no negócio. Entendeu, Marinho? Então já separa aí seu rico dinheirinho para ajudar o nosso Coringão. Fala, Renato. O Arnaldo vai contribuir, Arnaldo Tironi. Os milionários da internet vão isso, exato, com certeza. Não tem a menor dúvida. Filantropicamente. Filantropicamente, é isso mesmo. Olha, tem uma notícia. Olha, eu estou esperando o Arnaldo pagar um cafezinho para mim. Tem uns, sei lá, uns 20 anos que ele ficou de me pagar um café e ainda nada. Só porque, normalmente, em coberturas, etc. e tal, eu ganho dele. Daí, ele não deu café, ele não paga aposta, ele não paga nada. Mas é para ajudar o Coringão, eu sei. Pagará hoje. Não vou levar nem carteira, então. Pagará hoje? Não leve. Isso não precisa levar. Okay. Olha lá, Renato, filantropicamente. Sim. Vou pegar a carteira do Arnaldo, a senha dele e vou depositar tudo na conta do Coringão. Não, senhores, a nossa enquete, olha, tá todo mundo contra o Gabigol. Tá dizendo que com a lesão do Gabigol, o Flamengo tem que contratar um novo atacante. Mas não é assim, tem dinheiro, mas não é assim, gente. Nem com a torcida ajudando os truta lá, não dá para contratar toda hora um jogador. 44% quer que contrate um atacante. Apostar no Gabigol, 30%, apostar no Carlinhos, 11%, e Bruno Henrique de centroavante. Tem mais Bruno Henrique de centroavante do que Carlinhos, mas o Carlinhos Copa do Brasil não pode. Então, contra o Bahia, tem que fazer a conta. Quem joga a quinta tem que cuidar de quem jogar a quinta para saber quem vai jogar contra o Vasco, para saber quem vai para o Uruguai jogar. Lá no Uruguai, venta, hein? Lá no Uruguai, jogar contra o Peñarol, tem que fazer uma. Gabigol e mais 10. Gabigol e mais 10, ó. Gabigol e mais 10. É nóis. Senhores, deixem o like, porque agora que o Arnaldo vai pagar a conta, e eu vou pegar a senha dele do negócio para pôr dinheiro no Coringão, eu preciso terminar logo esse programa. Obrigada. A gente se vê amanhã, mas eu queria, no final desse programa, deixar um beijo enorme e todo o meu carinho e apoio a Mili Lacombe, mais uma de nós que está sofrendo na pele, na internet, nas suas redes e na sua vida pessoal, ataques covardes, violentos, porque ela deu uma opinião. Melhorem, senhores. Só melhorem. Beijo, Mili. Até amanhã, gente. Qual?